Vamos começar? Então nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma vez estarmos reunidos aqui para nós discutirmos esses assuntos sobre o Espiritismo, sobre o cristianismo e a mediunidade, para nós médios termos uma condição melhor de vida e também podermos ajudar melhor as pessoas com o conhecimento e a prática dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026. Graças a Deus e a Jesus. Então, quem gostaria de começar a ler que assunto que nós vamos tratar? Quem poderia ler? Às vezes a pessoa não gostaria. A leitura do livro. Da apostila aqui? Você quer ler? Do que se trata aí? Aí no começo da folha. Aqui? Veja, o biomagnetismo mencionado por Kardec. Biomagnetismo mencionado por Kardec. A pergunta. Para Allan Kardec, o magnetismo é uma força natural, real e observável que atua entre os seres vivos e pode produzir efeitos físicos, psíquicos e morais. Kardec não o trata como algo místico, mas como um fenômeno natural, ainda pouco bem compreendido pela ciência de seu tempo, profundamente ligado ao fluido vital. Vamos lá. Então nós estamos tratando de um assunto que as pessoas ignoram, porque, mais uma vez, é mais fácil ignorar as coisas, entendeu? Desse tipo aí que nós estamos falando, e fazer a coisa, perpetuar aquela história de milagre, tá bom? Então nós estamos tratando aqui de esclarecer como funcionam algumas situações e que não existe milagre, tá? O milagre em si, que as pessoas adoram falar de milagre, né? O cara estava doente lá e milagrosamente ele ficou curado, estava nas últimas, né? Estava em estado crítico, desenganado pelos médicos, e milagrosamente ele se salvou. Então, graças a Deus, né? Quer dizer, tudo é graças a Deus, porque tudo no universo é graças a Deus. Só que tem um monte de coisa, mas a maioria das coisas que a gente conhece, né, Regilane? Regilane está pensativa, que é lei natural, e as pessoas não aceitam que tenha explicação para isso, porque quando você ignora algumas leis e você ignora certos assuntos, é mais fácil você tratar como milagre. Por quê? Porque não dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho de entender o que acontece. Isso acontece com muita força no Espiritismo, que é onde nos interessa e é onde tem médium, porque os médiuns existem em todo lugar, mas nos outros lugares não é admitido que seja mediunidade, porque isso é coisa do demônio, principalmente entre os evangélicos. Então você tem lá, todo mundo sabe do Espírito, qualquer religião cristã sabe do Espírito, inclusive as que não são cristãs sabe que tem Espírito, né? Mas ninguém quer saber o que acontece de verdade com o Espírito depois da morte. Então fica inventando um monte de histórias baseado nas histórias que foram contadas desde sempre na Terra e foram colocadas nos livros, num livro, há pelo menos 1000 anos antes de Cristo, né? E ali eles têm aquilo como Deus escreveu aquilo e é sagrado. Se Deus escreveu aquilo tem que ser verdade. Essas histórias aí atrasam o progresso do mundo, da Terra, entendeu? Então, para a gente entender com mais carinho essas coisas, porque nós vamos atender espíritos necessitados desse esclarecimento. É hora do negócio clarear mais. Nós vamos começar a cuidar de espíritos de outras crenças cristãs, outras práticas cristãs, que estão aqui em volta de nós, prejudicando o progresso de quem está encarnado, né? Então você vai lá e lê um texto da Bíblia, no Velho Testamento. Muito bem, aí você lê e você vai interpretar, falando só para puxar a sardinha, ipsis literis, quer dizer, você vai falar do jeito que está escrito,
Jesus ensinou que não era assim que era para fazer, era para ver o espírito da letra, né? Porque Jesus ensinava com parábola. Agora você imagina se você for levar o ensinamento de Jesus ao pé da letra, não sai nada, você tem que entender o ensinamento de Jesus. E os caras pegam lá um texto bíblico, até do Novo Testamento, e transformam aquilo numa lei que você não pode mexer. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas, se não todas, que eu não sei, Bíblia está escrito no final dela: esse livro não pode ser alterado, não pode diminuir a quantidade de letra, de palavra, ela tem que conter tantas mil palavras, e ninguém pode mexer nisso, senão vai direto para o inferno. Olha que interessante. Por que o cara estava tão preocupado de alguém mexer no texto? É aquela história de antes de nós, mas na nossa época lá, na Alemanha, que você não podia traduzir a Bíblia para a língua onde você estava. Tinha que ser tudo feito em latim. Então, como que a religião cuida desses assuntos de Jesus? Desde sempre. Com a ignorância. Quanto mais ignorante você for, melhor para o religioso, para o chefe daquela religião, né? Daquela igreja, daquele templo, sei lá. Não é? Por que você ia na missa até o século XVI? Século XVI, você ia na missa em qualquer canto do mundo e os caras só faziam a leitura em latim, porque a Bíblia estava tudo em latim. Até na metade. E todo mundo falava, e todo mundo dizia o seguinte: amém. E as pessoas não sabiam nem o que era amém. Sabia que no final da leitura, o padre lá falava amém, e todo mundo falava amém. Até hoje, né? No próprio Espiritismo tem um monte de gente que fala amém, mas ele não sabe o que significa. O que significa amém? Assim seja. Assim seja. Por isso que a gente fala assim seja no Espiritismo, né? A gente aqui tem uma outra pegada, a gente fala graças a Deus e graças a Jesus. As pessoas não acostumam a agradecer Jesus. Falta de conhecimento. Pouquíssimas pessoas, inclusive dentro do Espiritismo, sabem que Jesus é co-criador do planeta Terra. Tá certo? Mas menos ainda sabem que ele não criou a Terra. Ele criou o sistema solar da Terra inteiro. Ele era um espírito, então né? Ele é até hoje um espírito. Mas o sistema solar inteiro da Terra foi criado por ele, com todos os planetas. Quando eu era criança, eu achava que Deus, que Jesus era Deus. Eu tinha essa visão quando criança. Eu e o Júnior temos um amigo, Para mim era Deus. muito querido, a gente nem discute sobre religião, talvez o Marcão até conheça. É ali teve escritório muito tempo em cima da padaria, o Arnaldo, o engenheiro. E ele fala: eu falei com Deus, aconteceu tal coisa, eu falei com Deus. Eu falei: mas como é que foi esse negócio? Foi, ele apareceu na minha frente, eu falei com ele e tudo mais, então tá tudo certo, ele está contando, né? E a gente só conversa numa boa. Aí ele fala o que eu acho, aí eu explico o que eu acho do Espiritismo, porque ele é um cara gente boa mesmo, gosta muito de mim, entendeu? Nunca discutimos sobre religião. Tem mais uns 3 ou 4 evangélicos que me consulta, a gente conversa numa boa e não briga, nunca brigamos. E ele diz que na igreja dele, Jesus é Deus. Até hoje, Jesus é Deus. Então, tá bom. Na católica também. Na católica muita gente também fala. Filho de Deus, na católica. Não, mas é um ser uno. Ele é tido como um Deus, Jesus, Sim, na é. católica. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Isso. Espírito Santo. Exatamente. Eu tinha essa visão quando criança que Jesus e Deus era a mesma coisa. Engraçado, né? Os católicos perpetuam isso. Isso. As pessoas aprendem na igreja católica que Jesus é Deus. Isso. Agora, alguém aqui falou que Jesus é Espírito, né? Eu. Então, Jesus é o Espírito, não é isso? Por quê? Porque nós aprendemos que no universo são 3 principais que coordenam tudo no que existe no universo, não é isso? Quem são? Eles aqui não valem porque eles estão chegando agora. Vai, Regilane, para de... Combina aí com a cunhada. Me ajuda aí. Fala, Regilane. Então você fala um, ela fala outro. Né? Vai, mãe, me ajuda. Vai. Puxa a fila. Deus. Deus. Tá fácil, hein? É espírito. Tá fácil. Espírito. E o que mais? Vai, gente.
Tá fácil, falamos nele agora. Deus espírito. Não, não é. Não. Ó, Deus espírito de matéria. Matéria. É. Ó, isso aqui compõe o universo inteiro. Tá bom? Aí a gente deixa lá Deus lá em cima, tranquilo, sossegado, porque nada existe antes dele. E é óbvio, porque senão ele seria criatura e não criador. É simples, né? Então tá bom. Aqui na parte dos espíritos, tem espírito no universo inteiro. Tá certo? E tendo espírito no universo inteiro, Jesus não é matéria, é? Não. Também não é Deus. Então ele está onde? O espírito. É uma equação. Jesus. É bom. Deus, Jesus. Jesus é um espírito, mas as pessoas têm dificuldade para entender como um espírito pode ser desse tamanho, de tamanho envergadura. Então, se você colocar um cara bem antigo aqui na Terra, né? Um cara bem antigo, Matusalém. você coloca aí um espírito bem antigo, Chico Xavier. Vamos dizer que Chico Xavier tenha como espírito de tempo de existência, tá bom? 5 bilhões de anos. Passou toda aquela fase, princípio inteligente e tal, e a partir dele ter sido o espírito, começou a ser espírito, já passou 5 bilhões de anos, tá bom? Para se ter uma ideia, Chico Xavier está tão distante em hierarquia em relação a Jesus, como está uma formiga para nós. Então você imagina a idade desse cara. Dá um alarme falso. Então você imagina a idade desse cara aqui. Isso aqui é um número aleatório, tá? Eu não sei quanto tempo Chico Xavier tem, mas eu sei que é espírito muito velho, que faz as coisas que Chico faz, né? É muito, muito velho. Tá legal? Para você criar um sistema solar, é co-criador com Deus. Ah, então Deus vai estar lá com ele? Não. Deus manda os recursos e ele atende à vontade do Pai. Para um espírito fazer o que Jesus fez, você tem que entender o seguinte: o sistema solar nosso tem aproximadamente entre 5 e 7 bilhões de anos que ele existe. Tá bom? Se esse cara já estava lá, co-criador puro, quando isso foi criado, você imagina quanto tempo ele já tinha para trás de tempo de existência. Deu para entender? É, para fazer tudo isso. Ou ficou embaçado aí? Confuso. O sistema solar que o cara criou, ele só criou porque ele já era espírito puro. E espírito puro não faz cocriação de planetas e sistema solar logo que ele se transforma em cocriador. É uma evolução. Para ele chegar a ser cocriador, depois que ele era espírito puro, tá legal? Ele ficou bilhões de anos aprendendo como fazer. É assim tudo no universo. Tá bom? Então por que você foi barata, Regilane? Porque todo mundo admite que foi bicho, mas a barata não foi não. Tinha uma amiga nossa, esposa do seu Zé Bueno, lá da Liga. Falou assim, o Zé Bueno falou assim, esqueci o nome dela. Hã? Cleusa. A Cleusa, a esposa dele. A Cleusa já admite que foi animal, que a gente foi animal, então ela já sabe disso. Mas ela fala barata não. Barata não. É a madraça da Liga? Não. Não, é um amigo nosso de um outro centro lá Ah, pensei que era... na Barra Funda, que já desencarnou faz bem mais de 10 anos, né? Bem mais. E Mais ela de 10 conseguiu Já faz uns 20 anos que ele regredir até esse Quase. ponto? Hã? Ela conseguiu regredir esse ponto? Não, é conhecimento de entender por quê, né? Você explica o que é o princípio inteligente e às vezes a pessoa fica embaraçada, né? Eu não aceito isso não, entendeu? E aí ele falava assim, a Cleusa já aceitou como é que funciona a evolução do princípio inteligente, mas ela admite qualquer bicho, menos barata. A regressão é do espiritismo? Hã? A regressão é do espiritismo? Regressão? Quando a pessoa consegue voltar ao máximo que ela consegue. Assim. Não, o espiritismo não tem esse negócio de regressão não. Nesse caso que eu estou falando, só para esclarecer, não foi regressão, tá? Então todos nós, antes de ser espírito, nós fomos criados lá atrás, não como espírito. O espírito é uma evolução.
Tá? É que isso é, claro, matéria de outra aula e tudo, depois a gente vai esclarecendo e pegando aqui e ali. Entendi. E ele brincava que ela admitia qualquer animal, que ela foi menos barata. Mas aonde a gente estava aqui então? Esse cara, como qualquer espírito puro, que são zilhões no universo, para fazer isso aqui, há 7 bilhões de anos atrás, o cara já era puro numa situação de bilhões de anos como espírito puro. Para ele chegar aqui como espírito puro, bilhões de anos antes de progresso. Entenderam? Existe uma teoria de que os espíritos puros, quando tem essa condição de fazer sistema solar ou sistema planetário, ele vai criar esse sistema para ajudar os princípios inteligentes que colaboraram com toda a existência dele. Olha, negócio doido, né? Mas vamos nos ater ao fato. Como que você faz para curar uma pessoa? Pergunta boa, hein? Vamos lá, começa do começo. Como é que você imagina que você pode curar uma pessoa? Você acreditar, né? Acreditar. Você acreditar, ter a fé, né? Ter a fé. Você pode curar, sim, a pessoa. Então, bom. O que mais? Unicamente? Hã? Unicamente? Acho que não existe isso, né? É que eu não ouço muito bem, não. Fala de novo. Não é unicamente, não é o... Você não consegue curá-la sozinho. Você pede a Deus e a Jesus a cura da pessoa, não é isso? Então vamos lá. Vamos fazer um link, né? Você falou da... O que é? Você acreditar, ter a fé. Acreditar. Que você consegue curar. Ter fé. Isso, ter fé. E aí não faz isso sozinho. Aí ele já está falando que não Então faz você sozinho. falou de crer. Crer, ter fé, né? Crer, desculpe. Crer. Fé e ajuda. Isso. Para juntar ali. Com o que o Marcão falou. E o que mais que a gente faz? Tem mais alguma coisa que tem que fazer? Tem gente com cara de que sabe, mas não quer falar, porque está com vergonha. Não? Não tem mais nada? Sim. Sim. Fala. Eu acho que tem que ter vontade e amor. Se você tiver é verdade. também vontade, então você acredita, tem fé, Ajuda. pede ajuda, mas Vontade se você não tiver vontade e amor, né? e não tiver amor, mas o amor eu vou fazer uma reticência, tá? Vou pôr aqui, ó. Mas faz parte, mas é bom destacar. Funciona assim, ó. Crer é uma coisa, fé é outra. Tá bom? Você acredita em mim? Sim. Você acredita em mim? Você pode acreditar em qualquer pessoa, mas fé a gente tem em Deus. Beleza? Sabe por quê? Por que tem essa regra? Porque Jesus ensinou assim. Tá? Ele fala fé em Deus. Então acredite em mim, tenha fé em Deus e acredite em mim. Se você acredita em mim, como é que ele fala? A palavra certa eu não sei, mas ele fala guarde, né? E as pessoas acham que é guardar, esconder, né? Guarde os meus mandamentos. Guardar é você pôr na memória e fazer o que ele está falando. Se você crê em mim, guarde os meus mandamentos. Eu vou falar mais ou menos, tá? Como é que está o capítulo lá. Eu vou até o Pai, vou preparar tudo para vocês. E eu volto. Depois que ele falou isso, ele anunciou que no futuro viria o Espírito, verdade, mas ele chama de Consolador. Um outro Consolador virá. Ele vai lembrar tudo que eu ensinei e falar mais outras coisas. Qual é o nome dele? Jesus. Espírito Verdade. O nome de Jesus para todos nós no universo, porque Jesus foi dado um nome, né? Lá em Jerusalém, né? Tem um significado, aquela coisa toda. Mas quando Gabriel anunciou a Maria que ele ia nascer, ele falou, o nome dele vai ser Emmanuel. Então a gente nem usa o Emmanuel, que não é o Emmanuel, né? Emmanuel tem um significado lá na língua. Qual é o significado de Emmanuel? Em aramaico, não sei. Emmanuel é um nome lá deles,
que tem... Cadê meu celular? Iluminado, ou assim. Não é um negócio mais interessante. É que me fugiu mesmo, mas eu vou descobrir aqui. A Sônia acabou de dizer que estamos a caminho. Só que eu não sei que hora que é. Tem alguns centros que usam esse nome Consolador, né? Tem um até aqui próximo, na René de Jäger ali. Aonde? Lá? Na René de Jäger. Tem. Chama o Consolador. Tem a... Não é semeador, né? Boa pergunta. Eu acho que é semeador. Ou semeador é da... É lá do Campo Belo. Significado de Emmanuel. Chico só falava Emmanuel, né? Chico só falava Emmanuel. Boa tarde. É, Deus conosco. Bem querido. Deus conosco. Feliz ano novo, Jorginho. Já chegou não podendo me olhar diretamente. Isso é uma notícia boa. Cheia de gente para tratar. Tá assim, sobrecarregado. Ei, Ricardo. A senhora quando chega aqui, ela falou, oi Jorginho, você tem a ali, ela não olha para mim? Oi, boa tarde. E aí, Titi? Firme igual um tsunami. Eu prego na gelatina. Tudo bem? Feliz ano novo, tudo bom? Prazer. Também, Marcos. Aqui é o Pedro. Feliz ano novo pro senhor. Não. A Cecília mora pertinho da gente. Graças a Deus tá bem. Enquanto eles estão lá na padaria, Eu tô sem... Ah não, tô com... Então, Regilane, Emmanuel significa o quê? Não sei. Ah, mas você não estava aqui quando eu falei? Não, você ia Ah, pesquisar no Regilane Google. é minha assistente de palco. Já respondeu. É. Deus conosco. Ah, Deus conosco. ah é? Eu sabia. É. Ah, lá, tá vendo? Tá aqui. Mas o nome dele espiritualmente para nós é Espírito Verdade. Que a gente chama carinhosamente de Jesus. Boa tarde, Andrei. Ela vai amarrar o negócio na pontinha da garrafa. Para ninguém pegar. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Para você curar alguém, você precisa acreditar? Precisa, mas às vezes não é na pessoa que você está achando. Você tem que ter fé, não esquece. Fé é em Deus. Beleza? Você não tem fé no Hélio, em nada, tá? Esse negócio de ter fé, no seu bater palma, ajoelhar, rezar, tá? A gente não tem fé nem em santo. A gente costumou ter fé em santo por uma tradição. Mas eles são espíritos, entendeu? Que fizeram alguma coisa no mundo e acabaram virando assim pela igreja transformada em santo. Então, por exemplo, Pedro não é santo? São Pedro. Mas se você for pegar meio no pé da letra, ele deve ter até vergonha da gente ter transformado ele em santo, porque ele negou Jesus. Sim. Ele é um espírito grandioso, tá? No meio dos apóstolos, Pedro, em hierarquia espiritual, era o mais elevado. Vocês sabem por quê? Como que tem prova disso? Não? Para o Espírito fazer, a gente está falando da criação da Terra, tá? Que Jesus já tinha muitos bilhões de anos como Espírito puro para poder criar o Sistema Solar. O Sistema Solar tem entre 5 e 7 bilhões de anos, o nosso. Então imagina quanto tempo esse cara já tinha para trás como Espírito, né? E quanto tempo faz isso, né? Só que o Espírito puro, assim que nem os outros, ele não transforma em puro hoje e já cria planeta. Ele vai aprender isso durante bilhões de anos. Fazer. Ele vai estudar tudo isso aí e aprender como faz. Tá bom? Do que nós estamos falando por último? Fé em Deus. Fé em Deus. Em Deus a gente tem fé. Em Espírito a gente crê. E nós estamos careca de saber que no universo tem 3 elementos que compõem todas as circunstâncias do universo. Não é isso? Deus, Espírito É o Espírito e a matéria. Tá certo? Então, se Jesus não é matéria e também não é Deus,
sobrou para ele ser espírito. Então ele é um espírito, tá bom? Criatura de Deus, igual a nós. Mas nós, na carne, nós não sabemos exatamente o que a gente pode fazer. E a gente tem medo de fazer as coisas. Para perder o medo de fazer as coisas, nós estamos tentando explicar como que você pode curar as pessoas. Aí nós fizemos a pergunta: como você faz para curar as pessoas? O que você precisa fazer? Aí disseram o seguinte: precisa acreditar, né, Gilane? Precisa ter fé, em Deus. precisa de ajuda, depois precisa ter vontade e amor. Aí nós explicamos. Reginane, você acredita em mim? Acredito. Isso mesmo, você acredita em mim. Mas ter fé é em Deus. Não tenha fé em ninguém não, hein? Tá bom? Com a fé em Deus, você tem que acreditar em alguém. Tá bom? Você precisa de ajuda. Você precisa ter vontade de fazer. O que você precisa para aplicar passo magnético? Vontade de fazer o bem. Nem todo mundo tem amor, tá? Não esquece. Amor é virtude. E tem muita gente que não tem ainda conquistado a virtude do amor. Não tem problema, está em desenvolvimento. Faça o bem que você vai adquirindo. E tem gente que já tem o amor como virtude. Então, Chico Xavier abraçava uma pessoa ou um animal e ele curava. Instantaneamente. Sem amor não dá. Você pode ter todos os outros componentes, mas a cura que nem ele fazia, se não tiver amor, não vai. Tá? Bom, sobrou um negócio aqui, ó. Mas se eu não posso acreditar em Deus, você tem que acreditar em Jesus, tá certo? Mas você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de quem? Espiritual. Hã? No plano espiritual, como ele falou, né? Isso. Peço a Deus em nome de Jesus que os, né? O fulano, o espírito X ou Y, ou aquela como que se chama? Aquele conjunto de espírito venha me ajudar. Então você pede ajuda, tá bom? Mas você tem que crer também num cara, numa pessoa. Se você não acreditar em você, você não faz nada. Se você não acreditar que você pode curar, não adianta você fazer nada disso aqui, porque você acha que é tudo os outros. O problema do nosso mundo é deixar tudo para os outros. Ninguém está interessado em curar. E a gente curava há mais de 2000 anos atrás. Como é que a gente fez para esquecer isso? Por que a gente esqueceu de como cura? Foram as crenças, as coisas que a gente foi aprendendo em igreja, escola, tudo foi diminuindo a sua capacidade. Então a gente parou de curar, por quê? Porque não acreditava mais no que era Né? verdade. Não, mas convenceram a gente a não acreditar. Medicina, né? Exatamente. É o seguinte, ó. Quem curava, a igreja fazia o quê com quem curava? Botar fogo. Fogueira. Quem benzia, quem fazia chá, quem ia lá na floresta, pegava as bruxas, coisas. né, que chamavam. Todo mundo ia para a fogueira e tomava tudo que ele tinha, tudo da família, ia tudo para a igreja. Então a igreja torcia para alguém fazer uma cura. E ela foi enriquecendo desse jeito, tá? Tomando o que era dos outros e matando as pessoas. Acontece que a gente não tá... Tem uma amiga nossa que dizia que eu tinha raiva da igreja. Eu falei: minha filha, isso é história. A própria igreja já pediu perdão, pelo amor de Deus. Eu não tenho raiva de ninguém, eu estava lá. Né? A grande maioria de nós estava dentro da igreja, pô. Em algum momento a gente falou: ó, isso aqui não serve para mim. Capou o gato, não foi assim? Ó, isso aí não serve para mim não. Quando você falou isso aqui não serve para mim, saiu da igreja, fizeram o que com você? Caçaram você e puseram você na cruz, tacaram fogo e iluminaram o Coliseu. Iluminaram as ruas para ir nos jogos. E os jogos eram comer os outros com leão. Assistiram Paulo? Assiste Paulo que vocês vão ver. Aquilo lá está lá em Atos dos Apóstolos, viu? Aquela descrição está na Bíblia. Atos dos Apóstolos tem Paulo lá. Ó, Mas aquilo não era os romanos, no caso, que eles faziam? é, os romanos. Os romanos caçavam os cristãos e tacavam fogo na gente. E iluminava a rua e o Coliseu lá dentro com o pessoal pegando fogo. Joana Dark foi uma, né? É só que foi em outra época, né? Na França. Medieval, né? Né? Medieval, já. É, na França. Foi na época da Revolução, né? Revolução Francesa. Vamos voltar. O que você tem que fazer? Primeiro, a lista não está em ordem, tá? Primeiro,
o que você, que senão eu vou falar. Para curar, o que você tem que ter primeiro? Crer, Fé. ter fé. Não, primeiro você tem que ter vontade. Vontade. Porque é o seguinte, ó, a fé, tão importante, sem obra não vale nada. Você tem fé em Jesus? Tem? Tem, está errado, você tem que ter fé em Deus. Acredita no que Jesus ensinou? Jesus ensinou a ter fé em Deus. Tá bom? Então tá bom, então eu acredito em Jesus. Você está curando alguém na sua casa? Por quê? A Chica vale? Hã? A Chica vale? A Chica vale também. É Chica, né? A Chica. Eu faço todo dia mentalização de saúde. Tem alguém doente na sua casa? O que você faz com ela? Eu dou passe, minha mãe. E o que mais que você faz? Eu peço cura, né? E ela tem Pra ficar qual bem, equilíbrio. o problema dela de saúde? Minha mãe já é idosa, né? Então, assim, ela operou as vistas, mas mesmo assim não ficou boa, ainda tem dificuldade de enxergar. Mas isso era catarata. Era catarata. Mas Ela é tem problema de saúde crônica? Doença que ela toma? O que ela tem? Ela toma medicações pro coração. Então né? ela é cardiopata? É cardiopata. Tá, e você... Problema de coluna para ajudar. Então, peraí, vamos falar do mais grave, né? A pessoa pode viver até com a coluna estragada, mas sem coração não vive. É verdade. O coração dela, o que você faz, por exemplo, quando você quer ajudá-la no problema cardíaco? Eu dou passe nela, todo dia. Que nem a gente faz na casa espírita? Isso. Tá. Faço. Eu sinto que ela tá melhor com isso. Claro. Assim, ela se sente melhor. Claro, eu tenho certeza. Só que assim, ela é extremamente católica e ela gosta de assistir aquelas missas de televisão, né? Sim, mas ela deixa você pôr a mão nela? Deixa. Então tá bom. Você já pôs a mão dela na altura do peito? A mão dela? A mão dela, a sua mão no peito dela? Sim, aqui nessa E chamou o parte Dr. Hans para curar o coração? Chama o Dr. Hans, todos os doutores da corrente de Adolfo Bezerra de Menezes. E também chamou o mentor Peraí, dela. você tá complicando a vida espiritual aí. Peraí. Chama Você chama gente. todos os médicos de Bezerra de Menezes? Não, então, eu chamo... Não tem tanta gente assim para cuidar, você está cuidando de uma pessoa só. Eu sei, mas eu já faço um apanhado. Então. Me ajuda aí, né? É um Ó. combo. É um combo. né? Nós temos um cara que é muito amigo nosso, viu? Nós temos um cara que é muito amigo nosso. Nós temos um cara que é muito amigo nosso e ele foi designado para cuidar, para ajudar a gente no nosso grupo, na nossa casa espírita. Tá? Qual é o nome dele? Dr. Hans. Usa Dr. Hans, viu? Porque é o seguinte, ó. Se eu não fizer o que eu estou fazendo, eu perco meu emprego. Tá certo? Eu tenho um compromisso. Eu atraso o meu progresso espiritual. Eu atraso assim. Em vez de conseguir alguma coisa, eu vou ficar estagnado. Eu vou parar do jeito que eu estou. Então eu sou desse jeito, acabou. Não vou melhorar nada nessa encarnação. Então eu tenho um compromisso, todo mundo tem. Tá certo? Só que se vocês se ninguém, por exemplo, pedir ajuda para o Hans, ele também fica estagnado. Então, mas é errado eu pedir para um monte deles? Não, é que eu só estou dizendo para você que não é prático. Não é prático. Você pode pedir ajuda para todo mundo. Mas, por exemplo, quando você pede, Jesus, vem até aqui ajudar minha mãe, não vai rolar. Vai vir um mensageiro dele. Certo. E se você tem uma certa intimidade com um médico, chama seu amigo. Você já não trabalhou com o Dr. Hans aqui? Você tratou de gente ali na maca? Sim. Então, mas por isso assim, Não é chamo errado. só ele. Não, mas não é errado. Não esquenta com isso. É só uma observação para melhorar o seu trabalho. Tá bom. Aí você impõe as mãos. O que você está fazendo não é passe. Tá? Você está curando a sua mãe. Entendeu? Porque o passe, o que o passe faz? Capítulo 14 da Gênesis, para estudar sobre fluidos. O passe, ele troca os fluidos que envolvem aquela pessoa. Em consequência disso, ele trata dos espíritos também que estão ali. Tá? Ele pode curar? Pode, porque você está fazendo um tratamento fluídico. E o problema da pessoa pode ser fluídico. Ou ainda o problema da pessoa pode ser espíritos que estão com ela. Então, por exemplo, aqui não é segredo para ninguém, a Sônia tem um irmão dela que tem uma certa dificuldade aí. Quando você tem alguma dificuldade, por exemplo, quem fuma, você está andando com uma galera que, você tem vontade de fumar, eles têm 1000 vezes vontade de fumar. Você quer parar de fumar, você não consegue. Principalmente quem é médico.
Quando você aplica passe numa pessoa como essa, que fuma, você está ajudando o entorno dela. Você está mudando os fluidos. E o fluido, assim como qualquer outra coisa no mundo, ele não é o fluido, ele não é só matéria ou é só fluídico. Como que se diz isso? Imaterial. Tudo no universo tem componente material e componente fluídico. Quando você aplica passe numa pessoa que tem uma dependência química ou qualquer dependência aí de coisa que não deveria usar, você ajuda o entorno dele. O desencarnado vai receber ajuda com o seu passe e vai se desligar do cara. Você aliviou para ele, vai ficar mais fácil dele não fumar agora. Eu fumo a cada 5 minutos, agora eu estou fumando a cada 15 minutos. Pô, não é uma vantagem? É uma baita de uma vantagem. Tem gente que fuma 3, 4 maços de cigarro por dia. Agora eu estou fumando só um. Pô, é cigarro pra caramba, né? Mas pensa bem a diminuição que teve. Então o passe faz isso. Pode curar? Claro que pode curar. Porque o passe envolve um monte de gente que pode estar te causando doença. Claro. Agora a cura do corpo de carne atua no espírito, nos perispíritos, dos espíritos que estão no entorno, e no corpo de carne mesmo. Tá? Porque a célula tem uma parte fluídica. Tá certo ou não? Tudo que existe no universo tem uma parte fluídica. Tudo. O seu corpo todo tem uma parte fluídica. Haja vista, por exemplo, uma coisa grosseira de se falar, né, no assunto, mas a água que tem no seu corpo. Eu não sei quantos por cento que tem, né, Sônia? Sônia, aqui. Quantos por cento de água tem no corpo humano? 70. Você já pensou se você não bebe água? Né? Seu sangue fica mais difícil de circular, tem uma série de consequências. Intestino, eu conheço um monte de gente que não toma água e tem problema intestinal. E causa doença grave no final, viu? Sim. Tá? Gravíssimo. Toma água. Coisa mais simples do mundo. E a água é usada para um monte de cura. Tanto é que eles indicam você tomar água fluidificada da casa espírita. Para você tomar a água fluidificada da casa espírita e melhorar a sua saúde, tá certo? O que você precisou ter? Primeiro, Contato com alguém que seja da casa espírita, né? Pelo menos isso, né? é que eu não ouço direito não. Fala. Ter o contato com alguém que trabalhe numa casa espírita, ou conhecer alguém, ou frequentar, né? Sim, mas vamos dizer que você já está com a água a garrafinha na sua mão. Tá. Você vai tomar aquilo. Se você toma aquela água, tem lá nela os componentes que independem da sua fé. Porque ela foi colocada por pessoas que sabiam que você ia tomar aquela água. As pessoas não acreditam nisso. Ela pega aqui, quando sair, vai pegar uma garrafa d'água aqui aleatória. Vai pegar 3, 4, 5, sei lá. Tá? Aquela garrafa que ela está levando foi fluidificada para ela. E ela acha que está pegando aleatório. Não, qualquer uma serve. Não, essa aqui é sua. Essa água, quando você acreditar nisso, ela cura você. Se você acreditar nisso. Se você tiver fé em Deus, mais rápido. Mas você tem uma coisa que você tem que fazer. Eu acabei de falar um negócio. Você tem que fazer. A fé sem obra não vale nada. Você tem que fazer o negócio. Tem que ter vontade. Não, vontade é uma coisa. Mas você tem que fazer. Você pode ter vontade, não pode? Eu, por exemplo, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de comer uma comida mais saudável. Resolveu alguma coisa? Não, só vontade. Você emagreceu só porque você está com vontade de comer? Não, você tem que começar a comer uma comida mais saudável, de preferência, né? Não quero mais McDonald's. Alguém aqui gosta de McDonald's? Eu vou avisar para vocês uma coisa. Eu não gosto. Não, uma grande amiga nossa, ela começou, e aí há uns 15 anos mais ou menos, quando a gente se conheceu, ela já tinha um problema e eu falava para ela, olha, 15 anos atrás, você tem um negócio aí, uma mancha escura no seu estômago, eu nem sabia o que era. E ela estava muito bem na foto ainda, hein? E fui falando, ela foi ficando, veio trabalhar com a gente lá na Barra Funda. Chegou um ponto que ela confessou para todos nós, eu falo porque não é segredo, porque ela falou, né, na frente de todo mundo, eu não consigo comer nada além
de McDonald's. Nossa. Falei, não, você está de brincadeira. Não estou de brincadeira. Falei, mas você come no McDonald's, depois você come um arroz à noite. Não, É que nem a não, você não está entendendo. Eu só como exclusivamente 100% do que eu da minha ingestão de alimento é McDonald's. Tá viva? Então, aí Tá vivo. ela está viva. Mas a coitada da mulher é bonita, hein? Bonita, alta, tá? Bonita mesmo. Tá com mais ou menos, brincando, acho que uns 120, 140 quilos. Tem umas fotos dela aqui. Né? Aí, você vai fazer o quê? Não, né? Tem vontade, mas não fez. Então a vontade sozinha não faz nada. Tá? Você tem que fazer as coisas. Então tem gente que fala assim, lá na Bíblia está escrito que você precisa ter fé. Então Jesus curava a pessoa e falava, quem te curou foi a sua fé. Mas a pessoa não está entendendo. O que foi, como se diz, revelado ali, tá? Foi revelado pessoas que foram até Jesus, por exemplo, em outras tantas coisas que aconteceram. Para pedir por si mesmo, para si mesmo ou para outro, não é isso? Mas, olha que interessante, ele teve que decidir fazer alguma coisa. A filha do centurião estava doente, morta. E o cara falou, essa menina, ele pensou, essa menina não está morta. Jesus pode curar essa menina. Pode. Então tá, então eu acho que Jesus pode curar essa menina. Eu gostaria muito que Jesus curasse essa menina. Eu tenho vontade de que Jesus cure essa menina. Mas não pediu ajuda, não foi atrás. Quando ele vai pedir ajuda, ele está fazendo já alguma coisa. Mas ele saiu lá da casa dele, do outro lado de Jerusalém, sei lá onde que estava, da Galileia, e foi até Jesus, entenderam? Entendeu? Então a fé que o cara tinha, porque é chamado de fé lá no texto, a fé que o cara tinha, não adiantava nada sozinha. Ele tinha que ir atrás do cara. Lembra como é que é chamada a doença lá da moça que estava com hemorragia há 7 anos, se eu não me engano? Bom, hemorragia. Vamos chamar de hemorrágica, né? É um outro nome, mas a mulher com hemorragia há 7 anos, 10 anos, sei lá. Vocês viram o que aconteceu com ela? Quem lembra dessa passagem? Quem mais lembra dessa passagem? Quem mais? Quem mais? Só 2 pessoas lembram dessa passagem? Lá no meio da praça, né? Que tá Jesus no aglomerado e tal. E ela toca as vestes dele. Isso. E ela para de sangrar. Então ela fez o quê? Ela ficou em casa chorando? Ela foi atrás. Ficou no poço de Betsaida lá chorando, esperando alguém jogar ela no poço? Não, ela foi atrás de receber ajuda. Então a fé sem o ato, né, de fazer, de ir atrás, não é complicado, hein? É sério, tem gente espírita de monte que acha que só ter a fé está tudo certo. Então ele nem vem na casa espírita. Falou, você pode pedir ajuda aí de onde você está, tá? Mas não é a mesma coisa. Então você vindo aqui, a gente não quer que você encha a casa espírita, até porque a gente nem tem espaço para isso. Mas a gente quer que você venha aqui, aprenda a fazer as coisas para você viver melhor fora da casa espírita. E fora da casa espírita, você pode, como a gente estava falando da Regilane, assim como a Regilane, qualquer um de nós pode ajudar a pessoa que está doente na família. Até fora da casa. Entendeu? Por que a gente às vezes sai daqui, vai lá na casa do fulano e trata do fulano, do ciclano? E funciona, a pessoa fica boa. Isso é ótimo. Né? Faça isso também. Ah, mas eu não tenho tempo. Então é melhor você arrumar. Porque eu não sei o que está no seu compromisso. Tá? Eu não sei o que está no seu compromisso. Mas certamente quem sai do conforto e vai atrás de ajudar alguém, tá? Está fazendo o que Jesus pediu. Capítulo 16 de Marcos. Olha o seu xará. Tá? Ide ao mundo e levai o meu evangelho para todas as criaturas. Está cuidando da tica, não é? É o evangelho de Jesus. Leve o meu evangelho a todas as criaturas. E levar o evangelho, só lembrando, tem uma cena lá que passa no filme de Chico que é real, tá?
Chico tá lá na reunião e tal, aí chega um pessoal todo, né? Com 2 irmãs, ou 3 pessoas, 3 mulheres amarradas uma na outra. E tudo com espírito, você lembra disso? Tudo doido lá, envolvido e tal. Aí ele levanta da mesa, na cena lá no filme ele ainda é novo, não é aquele antigo jacarequinho. E aí ele fala pro irmão dele que trabalhava com ele: olha, eu vou ali cuidar delas, tá? Se você perceber necessidade, utilize o evangelho com energia. Aí quando o Chico vai fazer prece nas meninas lá, curar, ele começa a incorporar, ser envolvido com o Espírito. Quando o irmão dele vê que ele está sacudindo, ele pega o evangelho e dá na cabeça do Chico. Não era isso que eu queria, né? Usar o evangelho, pô. Pai nosso que estás no céu, o evangelho. Pegou o evangelho e deu na cabeça do Chico. E ele conta isso dando risada, contava. Então você tem que fazer as coisas. Primeira coisa que nós vamos começar a fazer esse ano é curar as pessoas. Tá certo? Agora, para você curar as pessoas na casa espírita, que é só a escola para você fazer isso lá fora, com a sua mãe, com seu irmão, com seu primo, né? Todo mundo, né? Com o pai, etc. Você precisa também exercitar, né? E esse exercício na casa espírita é bom porque aqui você vai perceber as coisas acontecendo. Por exemplo, você chama ali para aplicar, para tratar, vamos dizer assim, vamos tratar o seu Pedro, ali na maca. Quando você for fazer isso lá com ele, você vai perceber que alguém te envolveu. Então você vai ter a experiência, né? E a comprovação por você mesma de que está acontecendo alguma coisa aqui. Se está acontecendo alguma coisa aqui, esse negócio aqui vai funcionar, né? Mas quando você usa isso, você está usando um componente técnico. Tem um nome técnico para isso, tá bom? Então você está atuando, você foi fazer. Para você fazer, você tem que ter vontade, você tem que ter fé, você tem que acreditar e tudo mais. Quando você usa tudo isso e vai fazer, você está usando magnetismo. É o magnetismo humano. Boa. Que pouca gente sabe o que é e confunde com um monte de coisa. Tá? Seria a soma disso. Não, na verdade o magnetismo ele é o seguinte: você tem um monte de recursos no seu corpo humano, de carne, e no seu espírito. Para você fazê-lo atuar em alguma coisa, você tem que ter vontade disso acontecer. Então a gente conhece gente, pessoas, agora não estão conosco mais, mas vocês podem ler, se quiser anotar, um cara chamado Mesmer, tá? Mesmer, M-E-S-M-E-R, Mesmer. Depois, se quiser, eu mando lá no grupo. E esse cara descobriu umas coisas muito interessantes, sem saber que aquilo era uma lei natural desconhecida, que é disso que nós estamos tratando. Então, mais uma vez, não tem milagre. É tudo lei natural que você está descobrindo uma delas agora. Magnetismo é uma lei natural. Ela funciona com a vontade de que ela funciona. Com a sua vontade de fazer o bem, vontade de ajudar e de curar, você está jogando, envolvendo a pessoa em tudo que você tem de bom e mais do que o espírito tem. Isso acontece muito no passe, mas nós estamos tratando de um negócio mais profundo. Tá bom? Com magnetismo, você cura as pessoas. Agora, se você tiver também ajuda, é mais rápido ainda. Você pegar um cara desencarnado que vai te ajudar, com muito conhecimento, um cara mais iluminado que a gente, você vai curar mais fácil. Por isso que os médicos vêm até nós e nos ajudam a curar. Tem gente que está aqui na casa, que tinha dores aí, que às vezes a pessoa até esquece, porque faz tanto tempo que não dói, não é? Tem gente que... A Sônia veio para cá uma vez, ela tinha um problema na perna esquerda e na perna direita, né? Que ela fez uma infiltração. Fiz aquele procedimento com espuma. Na esquerda. E E estava atacada na mesma época. na direita. Como é que chamava o mesmo negócio? Porque a espuma Não, na outra perna era o quê? Que você tinha? Que eu esqueci. Ciático, não era é ciático? ciático, Nervo ciático. E ela não podia tomar remédio por causa do procedimento da outra perna, né? Então, quer dizer, nervo ciático é um negócio louco, né? Você precisa cuidar, você precisa tomar cuidado, né? Se você tomar os cuidados todos, o médico espiritual cura, trata e cura.
Para você fazer isso, você tem que ter vontade de curar a pessoa. Você vai jogar o recurso seu, mais os recursos que os espíritos estão mandando para você, tá bom? Porque, por exemplo, sem fluido anímico, você não faz quase nada. Para tratar, por exemplo, um espírito na mediunidade. Sem fluido anímico, você não faz nada. Agora, é importante você saber como funcionam as coisas. Por exemplo, como é que funciona a reunião mediúnica, por que a gente trata do espírito e ele vai para a colônia mesmo, porque até os médios veem ele indo para a colônia, feliz da vida, chega a mãe, o pai, o irmão para receber. Mas que coisa mais esquisita, né? Por que os caras não fazem isso, os mentores não fazem isso em outro lugar? Né? Para que precisa da reunião mediúnica? Porque falta um componente, fluido anímico. O fluido anímico é do corpo de carne. Então, enquanto a pessoa está muito ligada à matéria, o desencarnado, ele precisa de recurso da matéria, junto com o recurso espiritual, para tratá-lo e curá-lo. Então, por enquanto, até que esse mundo se regenere, vai ter necessidade de reunião mediúnica, usando mediunidades. E acredite se quiser, tem um monte de gente espírita aí que acha que a Terra já está regenerada. Você é doido, né? Você está maluco, né? Na regeneração, o bem supera o mal em 3, 4 vezes. E não é ainda um mundo feliz. O que vem depois de regenerado, Júlio? Vem um mundo ditoso. Ditoso. Então nós temos um mundo primitivo. Tem um primeiro mundo informação, depois mundo primitivo, prova expiações, regeneração, mundo ditoso. Tudo bem, é só isso que eu preciso. O mundo de regeneração não é um mundo ainda bacana, tá? Mas a regeneração, o mundo de regeneração é um estado de que o espírito vai poder descansar, por assim dizer, até a próxima etapa dele. Nós estamos nesse? Nós estamos em prova e expiação. Antes da regeneração. Mundo ditoso, mundo angelical e mundo divino, para concluir a sequência. Tá. Então, tem muita gente que acha que porque Jesus veio há 2026 anos, o mundo já está regenerado. O mundo regenerado não tem essas coisas que a gente vê por aí, tá? É bem mais suave. Ainda tem fome, tem doença, mas essa história de um querer matar o outro, que eu sou melhor que você, o outro é pior do que eu quero que o cara morra, eu quero que o outro fique preso, eu quero prisão perpétua, eu quero pena de morte, isso aí não tem regeneração, tá? Não tem respeito totalmente, né? Mas o respeito é assim, respeito é uma situação mais de um mundo... É dupla, né? É dupla, porque você pode ter um respeito pela pessoa por você respeitar, ou você pode ter um respeito assim, que eu sou... Parcial. Mas o respeito nesse sentido que você está falando, ele só existe em planeta para cima de regeneração. Em mundo de regeneração ainda tem desrespeito. Você matar outra pessoa sem mais, sem menos, eu acho que isso daí já é pra mim, nossa. Não entendi o que ela falou. Matar outra pessoa sem motivo. Não é só matar, não é você matar, é você achar que uma pessoa que cometeu um crime, não importa se tem prova ou não, mas você achar que a pessoa que cometeu um crime deveria ter pena de morte no país, entendeu? No Livro dos Espíritos está escrito lá, em 1857, foi feito um questionamento sobre isso. Então o Livro dos Espíritos é como é que eu vou dizer? É um código de conduta que abrange todos os setores da vida, mano. E lá está escrito, a pena de morte vai acabar no mundo, porque não tem nada a ver com Jesus, com Deus. Isso. Prisão perpétua, trabalhos forçados, isso aí não existe em mundo de regeneração. Nos Estados Unidos já tem bem menos. Né? Hoje nos Estados Unidos já tem bem menos então, estados que... Tem países que tinham pena de morte geral, né? Então, por exemplo, 1857, não lembro agora que ano que foi, mas na Revolução Francesa a guilhotina era uma brincadeira no parque. O cara olhava, parecia aquela história era Alice no País das Maravilhas, que a mulher mandava cortar a cabeça?
Sim, a rainha. Então você imagina que aquilo que eles colocaram no desenho, na fábula, ele estava retratando uma coisa que ele não podia falar abertamente. Então lá na rainha tinha os soldados dela, era um baralho, né? Como é que funcionava a lei lá? Você lembra? Não. A Alice perguntou, mas peraí, você está cortando a cabeça do cara, nem foi julgado. Não, aqui não é assim não. Primeiro a gente corta a cabeça, depois a gente julga, depois a gente decreta a prisão. A terra era assim. Não, peraí, não, vamos fazer assim, vamos cortar a cabeça primeiro, depois a gente vê se ele era culpado. Era assim mesmo, não é? Então você vê lá, Jesus, desculpa, eu não estou falando de política, eu estou falando de história, tá legal? Nós estamos falando de mundo em que as pessoas desejam a morte dos outros. Eu não canso de lembrar do cara que era amigo assim, né? Da padaria. Da padaria, que o cara estava indo para a igreja domingo de manhã. Falei, ô fulano, tudo bom? Tudo bom, você está lindo, arrumadinho. Ele falou, você está indo na igreja. Beleza, graças a Deus, né? E como é que você está? Tá bem? Tá tudo certo? E a família? Eu estou ótimo, eu acabei de saber que a Dilma está com câncer. Falei para ele, você está indo na igreja? Estou. Você vai sempre? Vou, todo domingo. Faz tempo? Faz muito tempo. Você pode me dar o endereço que eu quero passar bem longe, porque essa igreja sua está te ensinando um negócio bem macabro, hein, meu? Nunca mais falou comigo, mas também nunca foi na padaria, que eu saiba. Né? Então, esse desejo contra alguém que não vai, né? Não concorda com você, que não torce pelo mesmo time, isso é o mal do mundo. Pode observar. Verifica as guerras que existem no mundo ainda hoje. O que iniciou essa guerra? Ambição. Você não é da minha religião. Esse país é meu, não é seu. Né? E a família que está lutando, a mesma família. Você vai na Palestina lá, é Palestina que tem a faixa de Gaza, né? Você vai na faixa de Gaza, na Palestina, o cara que está matando o outro, do outro país, é primo dele. Você faz um exame de DNA, pega os dois caras que morreram, o de lá e o de cá, faz um exame de DNA, você compõe lá, esse cara é primo. Os caras estão matando o primo. Hã? Desde a Bíblia. Mas desde sempre, né? Estão matando o primo deles, cara. Agora você vai olhar lá o cara que você não gosta. Vamos pôr só, né? Eu não gosto do José Ruela. Tá? Não gosto. Ele roubou o país, ele é um canalha, não sei o quê. Você vai lá e faz o exame de DNA do sangue dele e do seu. Você está odiando seu primo. Primo mesmo, biológico. Lá nos fundilhos lá do DNA, vocês são parentes. Tá tudo bem, tem irmão que não gosta do outro, né? Mas eu estou falando de um outro sentido. Então você pega lá Jesus, Não é pior ainda? só para fechar isso aí, para a gente pensar na vida, tá? É que nem a filha que matou os pais. Mas o negócio é mais profundo que Foi isso. ajudada pela avó. Mas isso é mais profundo. Foi ajudada pela avó. Mas A avó isso é grandiosa. Mas isso é mais profundo, viu, Cecília? Eu estou te falando do seguinte, ó. Presta atenção, eu sou cristão. Tá bom? Eu sou cristão. Não sei de que igreja, de que evangélico, de que católica, de que espiritismo. Não interessa, eu sou cristão. E eu falo para todo mundo que eu sou cristão. Primeiro que você não precisa falar que você é cristão, você tem que fazer o que o cristão deveria, o que Jesus ensinou. Tá bom? Por favor, não tomem isso, que a gente não discute política aqui, tá? Político, para mim, eu bato palmo para qualquer um. Não interessa se ele é de direita, se ele é de direita extremista, se ele é de esquerda. O que importa é se ele está ajudando os pobres. Porque é o que Jesus ensinou. Nenhum deles faz. Agora veja o seguinte, ó. Cristo morreu como? Como? Crucificado. E o que aconteceu antes dele ser crucificado? Logo antes, quando ele foi preso. Ele foi preso, mas o que aconteceu com ele? Da prisão até o Via Cruz. Via Cruz. Isso, mas Foi açoitado. então ele foi torturado. Chicoteado. E tem cristão dizendo que é a favor da tortura. Pô, gente, você não volta lá para trás para saber que religião é sua? Você não pode, isso é um absurdo, cara. Você está usando Deus e Jesus. Fica quieto, caladinho, fala demais. O peixe morre pela boca. Porque esse negócio de política, gente, todo mundo acha que o negócio de política é um veneno. Não é veneno. Tem que ter político no mundo. Existe, por assim dizer, cargos políticos numa colônia espiritual.
Tem governador, tem ministro, só não tem deputado, né? Porque aí é outra parada, mas tem ministro lá, um monte. Tem um governador, pô. André Luiz não foi conversar com o governador, pedindo para visitar a família na terra? O que o governador fez quando ele chegou perto do governador? Só ele se ajoelhou. Ele ajoelhou, Ajoelhou. pegou a mão de André Luiz e fez assim: obrigado por procurar eu te ajudar, por me procurar. Obrigado porque eu estou aqui para te servir. Isso é um mundo regenerado, totalmente regenerado. Indo para qual que é mesmo? Divino? Né? Ditoso. Ditoso. No mundo ditoso já está assim a política. Eu vou me candidatar a presidente da República do Brasil. O mundo ditoso ainda tem matéria, tá, gente? Tá legal? Mas por que você quer fazer isso? Porque eu preciso ajudar. Ali é conquista do amor. Então, nesses mundos de regeneração completa, por exemplo, o cara que quase todo mundo, pelo menos que está ali, tem um monte de coisa que os caras fazem errado e é mandado de volta para o mundo inferior, tá? Que a gente atende isso direto. Mas o camarada vai ser candidato, vai ser eleito, não sei o quê, ele está fazendo aquilo porque ele conquistou virtudes do amor. Ele é um espírito de altíssimo grau, tem conhecimento maior do que a grande maioria, e ele vai usar isso para ajudar as pessoas. Não pensa que no mundo ditoso não tem fome, não tem doença, no regeneração completa não tem... Não, tem tudo isso aí. Só que é assim, é uma oficina para você exercitar a sua virtude. Não esquece, quando você estiver no mundo angelical, porque um dia você vai estar no mundo angelical, você não vai querer ficar no mundo angelical. Entendeu? Você quer trabalhar. No mundo angelical não tem o que fazer, você não vai ajudar ninguém. É de lá que você vai pedir: eu quero voltar lá para a terra. Pode ser? Você é doido? Agora que você conseguiu vir para cá, você... porque eu quero ajudar o fulano, ciclano, beltrano que ficou lá para trás. Altruísmo. Isso é altruísmo, né? Que a gente conhece como altruísmo, mas na verdade é quando você conquista o amor, você não consegue deixar de ajudar. E não tem interesse nenhum nisso. Não pensa que eu não passo uns apertos por aí que os caras querem. Até amigo meu que trabalha, conhecido mesmo, que trabalha com política, que o filho é assistente do fulano, assessor de não sei o quê. Lá na sua casa espírita, não sei o que. Eu falei: não, lá não funciona isso não. Primeiro você tem que mostrar para mim o que seu candidato fez de bom para os pobres. Senão... E é o seguinte, ele entrou com R$1.000 na carteira, ele vai sair com menos do que 1.000, tá? Porque ele doou os 1.000 que ele tinha para os pobres. Você tem um candidato assim? Não? Então converse comigo. Sabe quando você vai ver isso? Mundo regenerado. Por enquanto, a gente quer torcer para alguém, para uma pessoa encarnada, geralmente para um homem, né? Eu torço para esse fulano, não torço para ninguém, eu torço para Deus e Jesus, porque eles são os únicos que torcem comigo e os únicos que me interessam o que eles pensam de mim, tá? Porque o fulano é um ladrão. Então, e daí? Qual é o problema? Deixa ele ser ladrão. O que você tem com isso? O que você está fazendo de bom na sua vida? Né? Bom, o cara é ladrão, mas aí você tem uma questão: e se esse cara ou alguém te chamasse para ter um cargo público, ou assessor ou assistente, para você ganhar uma grana sem fazer nada? Você iria? Claro. Presta atenção quando você for criticar os outros, né? Tá bom? O que mais? Só isso? Então vamos encerrar? Já deu, né? Passou das 6, né? Passou? Opa! Ué, eu estou... Peraí, deixa eu só encerrar aqui, ó. Vamos encerrar aqui, vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de nós discutirmos esses assuntos no nosso curso de Espiritismo, na Casa Espírita Jesus Cristo, encerrando a primeira aula do ano, primeiro encontro, né? No dia 18 de janeiro de 2026. Agradeço a todos vocês, encarnados, e aos desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus.